Com a deputada Carla Zambelli ainda foragida, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que irá cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal sobre a perda de mandato da parlamentar. O repórter Matheus Dias traz agora as últimas informações. Ô Matheus, a perda de mandato será automática ou depende de alguma etapa do Legislativo? Eu queria te cumprimentar e desejar boas-vindas a você aqui à Jovem Pan. Obrigado, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui também. Ao que disse o Hugo Motta nessa reunião hoje, nessa entrevista coletiva cedida por ele, essa perda será automática, sim. Isso porque ele, como presidente da Câmara dos Deputados, disse que não pode se opor à decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF. Essa decisão que veio já há uma semana, cerca de uma semana depois, a Carla Zambelli fugiu para a Itália. Ela que é julgada e condenada a 10 anos de prisão por conta de crimes judiciais. Crimes esses também que foram cometidos contra o Conselho Nacional de Justiça por inserir documentos falsos também no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Um desses documentos seria do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses documentos, então, foram flagrados pelo STF, ela foi julgada. Esse julgamento estava, até por um certo momento, interrompido. Foi quando ela pediu, segundo o próprio Hugo Motta disse hoje na coletiva, ela pediu um afastamento médico para cuidar da própria saúde. Foi neste momento que o STF acelerou, então, as investigações e a julgou, condenando ela por 10 anos de prisão. Nesse momento, então, ela fugiu para a Itália, onde até agora é considerada foragida. Hugo Motta, ele disse que essa é uma situação atípica, que a Câmara dos Deputados, a Casa, nunca passou por nada parecido, nunca tiveram que fazer nenhuma reunião desse tipo, mas que sim, ele confirma e repito, que a Câmara dos Deputados não irá se opor à decisão do STF, decisão essa que, segundo ele, não cabe nenhum tipo de argumentação, cabe apenas à Câmara dos Deputados acatar a decisão do STF. Vamos ouvir nas palavras do Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. E o tratamento que nós vamos dar é um tratamento de seguir o rito regimental para o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é a única alternativa, é a única coisa que nós temos a fazer para o momento, já que o processo judicial dela foi concluído com a sua condenação. Pois é, Tiago, ainda nessa coletiva ele ressaltou a importância, então, que essa decisão seja cumprida do STF. Algumas pessoas esperam, inclusive a expectativa é de que a Carla Zambelli se entregue ainda essa semana à justiça italiana e aí sim seja julgada devidamente, viu, Tiago? Volto com você. Enquanto isso, Matheus, a rede social X recorreu da decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio dos perfis de Carla Zambelli. Qual foi o argumento que a própria plataforma apresentou em relação a isso? Pois é, Tiago, já na semana passada o ministro Alexandre de Moraes ele teria pedido que várias redes sociais ligadas a Carla Zambelli fossem bloqueadas. O X foi uma dessas redes sociais que se posicionou hoje. Eles pediram a revogação dessa medida, já que, segundo eles, a justificativa é de que seria uma medida muito severa. Eles acham desproporcional a suspensão ou talvez a multa, o desligamento da rede social em nome da Carla Zambelli. Eles pedem que essa decisão seja revogada apenas pensando no lado da exclusão, da retirada de publicações tendenciosas ou publicações que sejam ligadas ou definidas como crimes políticos. Além disso, eles pedem então que a rede social não seja excluída, que ela não seja banida do X, mas que apenas publicações designadas sejam analisadas, viu, Tiago? Matheus Dias, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Vou chamar já os nossos comentaristas. Começo por você agora, Nelson Kobayashi. Esse posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Motta, é correto? É só referendar a perda do mandato? Como é que isso se dá na prática?
Olha, Thiago, é uma grande discussão aí, porque a gente tem previsão constitucional de que o Congresso pode defender os seus parlamentares em relação à prisão, de que a prisão só poderia se dar em flagrante, enfim, a gente já tem essa discussão formada. E se isso se aplicaria a qualquer tipo de crime ou somente a crimes que estariam ligados à atuação parlamentar. A gente precisa lembrar que este crime, em específico, que a deputada Carla Zambelli foi condenada e definitivamente condenada, porque o processo já se encerrou agora com mandado de prisão em definitivo, não é mais uma prisão preventiva, foi um crime que não tem a ver com as suas opiniões, com os seus projetos, com os seus questionamentos, com a sua situação de oposição. Foi um crime de invadir o sistema da justiça, de mexer e criar mandado de prisão falso. Então, é um crime que foge à atuação parlamentar e, por isso, não se aplicaria ao disposto na Constituição. É uma discussão, tem entendimento de todos os lados. Mas nem precisaria se chegar nessa fase de discussão, porque, como foi no caso do deputado Chiquinho Brazão, ela estando foragida, ela não vai comparecer às sessões, e ela tem o pedido de licença lá formalizado, que não é ad eterno, enfim, em algum momento ela vai começar a faltar, encerrado ou não o seu pedido de licença, e isso poderia ser decidido pela própria mesa diretora, como foi no caso do Chiquinho Brazão, que ali, por falta, já faz a perda do mandato. Enfim, há uma discussão muito grande jurídica. O fato é que a Carla Zambelli certamente não será mais deputada e, logo, provavelmente será presa pela Interpol, que é uma conjunção de diversas polícias no mundo todo, agora com mandado em mãos para prendê-la. E, Dora, em todo esse processo, eu perguntava para você, e a questão política envolvendo a parlamentar, ela tem apoio, não tem apoio? Pelo visto, não tem, né? Não tem. E o Hugo Mota foi muito claro, porque na questão da condenação definitiva, é como ele disse, não há discussão. E também não há nem discussão, porque teria uma questão aí se essa declaração, porque é uma declaração de perda de mandato, ele só precisa consignar isso. Se isso seria pela mesa diretora ou se seria pelo plenário. No regimento diz que é pelo plenário. O plenário teria de corroborar. Então, pela posição do presidente da Câmara, que não deixou a menor dúvida, ele foi peremptório, cumprir essa decisão. Agora, para cumprir o que a Carla Zambelli estaria tentando, junto ao Hugo Mota, é ele atrasar essa declaração de perda de mandato, não colocar isso em votação na Câmara, mas seria inútil, porque, como o Kobayashi falou, mais cedo ou mais tarde, ela terá o mandato cassado, o mandato perdido, seja por falta, seja por uma declaração. Mas, pela atitude do Hugo Mota, me parece que ele esteja disposto a dar cumprimento a essa sentença, a essa decisão, a esse trânsito em julgado de imediato. Não sabemos quando, porque ele não disse isso, mas eu acho que o mais cedo possível.